Olá pessoal, tudo bem? Professor Edson aqui. Vamos começar agora a nossa aula de resolução dos exercícios de aplicação a respeito das leis de Newton. Lembrando que esses exercícios são bem introdutórios, destinados para nono ano, ok? Então, o primeiro exercício diz o seguinte: os testes de colisão, crash test, são realizados para verificar condições do impacto e como isso reflete na segurança dos ocupantes dos veículos automotores. Considere um teste de colisão frontal, como ilustrado nessa figura. Qual lei de Newton explica o porquê o boneco colidiu contra o airbag? E a resposta correta é que isso ocorre graças à primeira lei de Newton, que também é conhecida como o princípio da inércia. E essa lei diz que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. Então, quando o carro estava se deslocando junto com o motorista, eles estavam em movimento para a esquerda, nesse caso aqui do nosso exemplo, certo? E quando eles colidem com essa parede, o corpo da pessoa tende a permanecer em movimento. Então é graças a isso que o corpo da pessoa continua se deslocando aqui para a esquerda até que colide aqui com o nosso airbag. E a letra B pergunta: algumas vezes os ocupantes dos veículos sofrem lesões devido à ação do airbag. Por que isso acontece? Isso acontece porque quando ocorre a colisão, o boneco de teste, ele aplicou no airbag uma certa força. E pela terceira lei de Newton, lembra que toda força gera uma força de reação que tem a mesma intensidade, porém sentido contrário? Então a mesma força que o passageiro aplica no airbag é a mesma força que o airbag aplica nele. E essa força de reação muitas vezes pode até gerar uma lesão. O segundo exercício diz: numa corrida de 100 metros rasos, os atletas devem ser capazes de desenvolver grandes acelerações. O recorde olímpico atual na prova pertence ao jamaicano Usain Bolt, que desenvolveu uma aceleração máxima de aproximadamente 1,8 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que a massa do atleta era de 90 kg, qual que é a força resultante que atua sobre o atleta enquanto ele mantém a aceleração máxima? Esse exercício é bem tranquilinho, né? Porque nós sabemos que pela segunda lei de Newton, a força resultante aplicada em um corpo é igual à massa vezes a aceleração. Então, a força resultante máxima será igual à massa dele, que é 90 kg, vezes o valor da aceleração, que é 1,8. Então, basta a gente resolver essa continha. Vou fazer aqui em cima, ó. 90 vezes 1,8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 9, 72. Mais 1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. Aqui fica 0, aqui fica 2 e aqui fica 16. Uma casa decimal no total, uma casa decimal no total. Encontramos que a força resultante que ele desenvolve é de 162 newtons. Nunca foi tão fácil. O 3 diz que o boxe é um esporte olímpico desde 1904 e o campeão atual da categoria superpesado, acima de 91 kg, é o francês Tony Walker. Considere a imagem ao lado. Tem ali uma pessoa esmurrando a outra, né? Nessa situação, a intensidade da força que o atleta da direita aplicou no rosto do seu oponente é maior, menor ou igual à força que o rosto do seu oponente aplicou na luva? É igual, porque pela terceira lei de Newton, ou também conhecida como o princípio da ação e reação, a força aplicada, nesse caso aqui, essa força que a pessoa aplicou aqui, tem a mesma intensidade, a mesma direção, apenas o sentido oposto a força que o rosto aplica também na luva, por isso que dói. Aí a B quer saber por que o rosto do atleta sofre mais danos do que a mão do boxeador dentro da luva, já que essas forças são iguais. Então, como essas forças elas são iguais, a gente sabe que a intensidade da força não é o motivo. Então, o motivo ele está relacionado com a variação da velocidade e as massas que estão envolvidas nessa situação. O rosto ele acaba sofrendo uma maior variação da velocidade do que a mão. Então, ao levar o soco, o rosto, que tem uma massa menor, que estava indo para frente, quando leva a colisão, leva o soco, ele vai para trás, sofrendo uma maior variação de velocidade do que a mão, que tem a massa maior. Então, considerando a mão com massa maior, por que é massa maior? Porque o golpe é aplicado com o braço todo e muitas vezes até utilizando o movimento do corpo. Então é graças a isso que o nosso rosto ele sente mais o impacto do que a mão. Exercício 2. Para lançar foguetes no espaço, o Brasil está desenvolvendo foguetes denominados VLS, Veículo Lançador de Satélites. Esses veículos têm a massa de 50.000 kg e no primeiro estágio seus motores desenvolvem uma força de propulsão de 1.200.000 newtons. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, represente as forças que atuam no foguete, no solo, antes do lançamento. Então, pessoal, vamos imaginar que nós temos aqui, esse aqui é o nosso foguetezinho, então esse aqui é o nosso foguete.
nós temos como ele está no solo e ele possui uma massa, para baixo aqui ele tem a sua força-peso. E como ele está no solo, ele também tem a força de reação a essa superfície, que é a nossa força normal. Então, são apenas essas duas forças que atuam sobre ele quando ele ainda não está querendo sair do chão. Beleza? Aí a letra B pergunta qual que é o módulo da força-peso que a Terra aplica no foguete e da força normal. Então, vamos responder aqui na letra B. Nós sabemos que o peso ele é dado pela massa vezes a gravidade. Então, o peso dele será igual à massa, que é de 50.000, que multiplica o valor da gravidade, que é aproximadamente 10. Quando a gente faz essa multiplicação, nós encontramos uma força-peso igual a 500.000 newtons, ok? E agora, olha só, pessoal. Quando ele está paradinho aqui na Terra, ele está subindo? Não, ele está parado, professor. Ele está entrando dentro da Terra? Não, ele está parado. Então, nesse cabo de guerra, alguém consegue ganhar? Não. Como não? Significa então que a força normal é igual à própria força peso. Então, como ele está ali em repouso bonitinho, a força peso é igual à minha força normal. Consequentemente, minha força normal também vale 500.000 newtons. Aí a C pede para a gente apresentar as forças que atuam no foguete no início da decolagem. Então, no início da decolagem, eu não tenho mais ali a minha força normal, porque ele não está mais na minha superfície. Mas ele continua tendo aqui para baixo uma força peso. E quem que faz ele subir, ele sair do chão? É a minha força de propulsão. Então, eu tenho aqui que, nesse caso, a minha força de propulsão ela é maior do que a minha força-peso. Por isso que ele sobe. Beleza? E a letra D pergunta qual que é a força resultante que age sobre o foguete. Considere que atua no foguete apenas a força-peso e a força de propulsão. Bom, eu tenho a força de propulsão para cima e eu tenho a força-peso para baixo. Vocês concordam que essa força-peso eu não consigo utilizar toda ela para propulsão? Porque eu ainda tenho uma coisa dificultando ela. Então, a gente tem que fazer uma análise vetorial. Então, nós temos aqui ó, que a força resultante, eu tenho que pegar a força que está indo para cima, no meu sentido do meu referencial positivo, aqui é y, ó, e aqui é x, então para cima é positivo. Então, a minha força de propulsão ela é positiva, certo? E eu tenho que retirar a minha força-peso, porque ela está no sentido contrário. Então, a força resultante que eu tenho atuando nesse foguete, ela será igual à força de propulsão. O exercício me informou aqui que vale 1.200.000. Então, 1.200.000 menos a minha força-peso que eu já calculei, que vale 500.000 newtons. Então, menos 500.000. Encontramos aqui uma força resultante, quando a gente faz essa subtração, igual a 700.000 newtons. Então, eu pego o valor que está aqui para cima, desconto quem está se opondo e ainda sobra essa intensidade de 700.000 newtons. E a E pergunta, qual que é o valor da aceleração inicial do foguete? Então, por meio dessa força resultante, a gente sabe pela segunda lei de Newton que a força resultante é massa vezes aceleração. Então, a minha força resultante é de 700.000 newton, igual a massa dele, que é de 50.000 quilogramas, e eu multiplico pelo valor da minha aceleração. Esse 50.000 está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. Então, dividido por 50.000. Podemos cortar 1, 2, 3, 4 zeros com 1, 2, 3, 4 zeros. Então, fica 70 dividido por 5. Encontramos uma aceleração igual a 14 metros por segundo ao quadrado. E assim finalizamos esse nosso exercício número 2. Exercício 3. Para o transporte de carga no interior das minas, são utilizados pequenos vagões como ilustrados a seguir. Considere que a massa de cada vagão carregado seja de 200 kg e gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Responda aos itens. A. Qual é o módulo da força máxima de atrito estático desse vagão, considerando que o coeficiente de atrito estático com o trilho seja de 0,8? Nós sabemos que a força de atrito estático máximo ela é dada pelo produto do meu coeficiente de atrito vezes a minha força normal. Mas imagina, pessoal, que esse aqui é o meu vagãozinho, que ele está ali sobre esses trilhos, né? Aqui para baixo, como ele tem massa, eu sei que existe aqui uma força-peso. E em reação à superfície, existe aqui uma força normal. Aí eu te pergunto, ele está entrando dentro do chão? Não. Ele está flutuando? Não. Logo, eu posso afirmar que a minha força normal é igual à minha força peso. Então, eu consigo reescrever essa minha equação da força de atrito. Eu coloco que ela é o coeficiente de atrito vezes a minha força peso. Mas eu ainda posso reescrever essa minha equação porque eu sei que a minha força peso é dado pela massa vezes a minha gravidade.
Então, para fazer o cálculo dessa minha força de atrito estático máximo, eu coloco o coeficiente de atrito, que o exercício informou aqui que é 0,8. Eu multiplico pela minha massa vezes a gravidade. A massa é de 200 kg e a gravidade é igual a 10. Então, a minha força de atrito máximo será igual a 0,8 vezes 10 é 8. 8 vezes 200, 8 vezes 2 é 16, com mais 2 zeros, 1.600 newtons. Assim, encontramos o valor da nossa força de atrito estático máximo aqui dessa letra A. Aí a B pergunta se uma pessoa que faça uma força exatamente igual a esse 1.600 newtons, ela vai conseguir movimentá-lo? Na verdade, a resposta é que não. Por que que não? Porque somente uma força maior do que essa força de atrito estático máximo vai ser capaz de movimentá-lo. Mas nesse caso, essa força aplicada foi igual. Então a gente pode falar que a força resultante no vagão é nula. Então, portanto, ele permanece em repouso, mas ele está na iminência de movimento. Um pouquinho maior do que esse valor, ele entraria em movimento. E a letra C quer saber qual que é o módulo da força de atrito dinâmico, quando ele já está em movimento, desse vagão, considerando que o coeficiente de atrito dinâmico seja igual a 0,6. Então, nesse caso, eu tenho que fazer a mesma coisa. A minha força de atrito, agora é o dinâmico, eu tenho que multiplicar meu coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. A gente já viu que a normal é igual a peso, que peso é massa vezes a gravidade. Então, a força de atrito dinâmica ela será igual a esse 0,6 vezes a massa do vagão, que é 200, vezes a gravidade, que é 10. Então, a minha força de atrito dinâmico será igual a 0,6 vezes 10, 6. 6 vezes 200, 6 vezes 2 dá 12, com 2 zeros. Então, encontramos que a nossa força de atrito dinâmico é igual a 1.200, o que faz sentido. Porque lembra que nós vimos naquela parte teórica que o coeficiente de atrito dinâmico sempre é menor do que o estático, porque é mais fácil você manter um corpo em movimento, igual nesse caso, para manter em movimento eu preciso de 1.200 newton de força, do que tirar ele do repouso, que para isso foi necessário 1.600 newtons. E a D quer saber se o vagão estiver em movimento com a força de 1.200 newton, será suficiente para mantê-lo em movimento? Sim, acabei de explicar, né? Porque em movimento a força de atrito dinâmico ela é capaz para manter esse corpo em movimento retilíneo e uniforme. E aqui finalizamos nosso exercício de aplicação, espero que vocês tenham gostado. E agora vocês irão fazer os exercícios propostos e também os exercícios para conferir. Na próxima aula eu resolverei eles com vocês, tá bom? Um forte abraço e até mais!